Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Subjugue o Deus, instantemente o pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um dia da nossa quaresma de São Miguel. Estamos perseverantes, diante de combates. As pessoas têm falado bastante, que está sendo árduo, esses dias da quaresma de São Miguel Arcanjo. Mas isso que surge, nós estamos fazendo aí também a novena do Natal de Nossa Senhora, Isso é como um oásis para nós, A Virgem Maria sempre traz, consolações do paraíso, do céu, Então, hoje nós vamos meditar em um texto de São Gregório Magno, Papa do século VI, quando ele fala dos santos arcanjos. O Santo Padre dirá: é preciso saber que a palavra anjo indica o ofício, não a natureza, pois estes santos espíritos da pátria celeste são sempre espíritos, mas nem sempre podem ser chamados anjos, porque somente são anjos quando por eles é feito algum anúncio. Aqueles que anunciam fatos menores são ditos anjos, os que levam as maiores notícias, arcanjos. Todas as vezes que se trata de grandes feitos, diz-se que Miguel é enviado, porque pelo próprio nome e ação dá-se a entender que ninguém pode por si mesmo fazer o que Deus quer destacar. Por isto, o antigo inimigo, que por soberba cobiçou ser igual a Deus, dizendo: subirei ao céu acima dos astros do céu, erguerei meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Livro do profeta Isaías. No fim do mundo, quando será abandonado as próprias forças para ser destruído no extremo suplício, pelejará com o arcanjo Miguel, como diz João. Houve uma luta com Miguel Arcanjo. Muito bem, queridos irmãos, no começo do texto de São Gregório Magno, ele então nos explica que quando nós falamos de anjos, isto não significa a sua natureza, Ou seja, a palavra anjo não significa que, como nós falamos, ser humano, Você tem aqui um homem, você tem uma mulher, Ao contrário, os espíritos celestes, cada anjo, ou seja, cada espírito angélico, ele é uma criatura diferente da outra, Então é uma espécie única, Não é como nós falamos dos seres humanos, Então cada criatura angélica é uma espécie própria. Deus criou elas, com a sua beleza única, com as suas formas próprias, E aqui São Gregório está tentando dizer que, na verdade, anjo, que é uma palavra em grego, que vem de angelos, significa mensageiro, o ofício que ele exerce. E aí no final São Gregório diz que, dependendo da notícia, do fato, aquilo que ele vai anunciar, ele é chamado de anjo, e se a notícia for muito importante, uma notícia de uma grandiosidade singular, assim chamamos essas criaturas de arcanjos, como São Gabriel, que apareceu para Nossa Senhora, não era um anjo, mas um arcanjo, aquele que traz uma notícia muito grande.
E aqui esses ofícios em que essas criaturas angélicas exercem, Santo Tomás de Aquino dividiu, lendo as Sagradas Escrituras, pois esta divisão da hierarquia angélica, elas estão na Palavra de Deus, e Santo Tomás apenas organizou para nós, em uma catequese, a fim de podermos enxergar então como que é a estrutura, dessas hierarquias angélicas até o trono da Santíssima Trindade. Os anjos que estão mais próximos da face de Deus são os serafins, aqueles que se consomem de amor diante de Deus, aqueles que veem a Deus noite e dia e não tiram dele o seu olhar, os serafins. Depois você tem os querubins, abaixo dos serafins. Depois os tronos, as dominações, as potestades, os principados, as virtudes, arcanjos e os anjos. Assim é dividida a hierarquia angélica. E no caso de São Miguel arcanjo, é um arcanjo, pois trazia uma grande notícia de Deus. Para quem? Para Satanás. O anjo Gabriel traz uma grande notícia de Deus para Nossa Senhora, para a Mãe de Jesus. São Rafael traz uma grande notícia para Tobias, o profeta. Já Miguel, a notícia que ele traz é o próprio nome que ele leva: Michael, quem como Deus. Esta é a notícia, este é o anúncio que Miguel tem a fazer. Ele é o defensor de Deus. E aqui o São Gregório Magno cita o livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículos 13 ao 14, quando o profeta fala acerca deste episódio que acontece no paraíso, entre os demônios e os anjos de Deus, em que Satanás diz: subirei ao céu, acima dos astros, do céu erguerei meu trono. A ambição de Lúcifer: serei semelhante ao Altíssimo. Esta é a pretensão de Satanás. E aí diz São Gregório Magno, todas as vezes que se trata de grandes feitos, disse que Miguel é enviado, porque pelo próprio nome e ação dá-se a entender que ninguém pode por si mesmo fazer o que Deus quer destacar. No fim do mundo, quando será abandonado as próprias forças para ser destruído no extremo suplício, pelejará com o arcanjo Miguel, o demônio. Como diz João, houve uma luta com Miguel, arcanjo. Então, no fim dos tempos, esta guerra ficará acirrada e o demônio destruirá, assim, a terra. O diabo vai querer fazer a vingança, aplacar o seu ódio contra as criaturas feitas pelo próprio Deus. E o demônio, essa postura de Satanás de querer roubar o lugar de Deus, acontece no tempo e na história. O diabo, por diversas vezes, tentou tirar a Santa Igreja, o governo da Igreja, em meio ao mundo. O demônio tentou fazer várias confusões dentro do papado. Papas de vida imoral, papas que se envolviam em poder políticos e confundiam-se assim, não mais como um pastor de almas, mas como um governante temporal. Papas que, às vezes, em situações como na época de Santa Catarina de Sena e o problema de Avignon na França, em que um papa queria trocar a sede da Cátedra de Pedro e levar a sede da igreja para a França, e uma grande confusão, ao ponto que chegaram a ter até 3 papas, e eles brigando, dizendo que não, eu sou o verdadeiro,
E assim nós vamos percebendo que o diabo tenta destruir o poder de Jesus Cristo, né? O demônio tenta, como disse Jesus a São Pedro, né, que rezou por ele, que o demônio clamava a alma de Pedro, o demônio queria para São Pedro, né? Então Jesus rezou para que Pedro não perecesse. Pedro teve as orações de Cristo. Assim como os papas devem ter as nossas orações. Jesus está nos ensinando. Nós devemos rezar e interceder pelos papas, para que não venham sucumbir ao poder de Satanás. Então, debaixo da cátedra de Pedro, né, há muitas guerras que o diabo mesmo proporciona a fim de impedir o governo de Jesus Cristo por meio do pastoreio desses pastores que sempre estão sendo desafiados pelas forças do espírito das trevas. E isso foi não apenas com um papa ou outro papa, todos os papas tiveram de enfrentar as potências infernais. Por isso, os papas dos tempos modernos sempre tiveram grande devoção ao Arcanjo Miguel. Todos os papas tiveram, com certeza, né? Dentro da Basílica de São Pedro, em Roma, percebemos algumas pinturas na própria Basílica do Arcanjo Miguel. Durante a história sempre foi lembrado o Arcanjo Miguel em defesa da Igreja, os cruzados, que tinha grande devoção a São Miguel Arcanjo. Mas depois da visão que Leão XIII teve, compreende-se assim, né, que São Miguel é o patrono da Santa Igreja, instituído pelo próprio Papa Leão XIII, e se vê, né, que é uma guerra que está cada vez mais acirrada entre os espíritos das trevas e o corpo místico de Cristo presente nesta história, neste mundo. Então, Gregório Magno vai dizer que São Miguel Arcanjo tem essa grande notícia para dar, né? Que Satanás será destruído. Quem como Deus? Esta é a notícia, este é o nome que ele leva em seu escudo, São Miguel Arcanjo, aquele que grita a essa soberba infernal que tenta levantar-se como um governo acima de Deus. E o diabo tenta, na modernidade, por esses sistemas revolucionários, o demônio tenta, por meio de ideologias, fazer assim que a força do Evangelho se perca, em que as almas, por mais que elas tenham aquele motor que vai mover o desejo para a eternidade, a enfrentar a cruz, os sofrimentos, o demônio vai como que imobilizando as almas, tornando-as tíbias, fracas. E como os apóstolos dormiram, né, há muitos hoje que dormem um sono pesado, enquanto Satanás toma os corações como de Judas, como dos fariseus, que foram envolvidos em densas trevas e quiseram vingar-se do Senhor Jesus. Então, sabemos que no fim dos tempos, como diz o Papa Gregório, o fim do mundo, quando ele for abandonado às próprias forças para ser destruído no extremo suplício, pelejará com o Arcanjo Miguel. São Miguel terá que travar uma guerra contra os filhos das trevas, que se unirão a Satanás, e este número será bem crescente. O número dos filhos de Belial, os filhos de Lúcifer, irão cada vez mais crescer acima de uma apostasia, de uma fraqueza na fé. Lembrando aquela passagem em que Cristo diz: será que quando o Filho do Homem voltar encontrará fé sobre a terra? Então, as Sagradas Escrituras já prevê como
a entrada triunfal do anticristo, que tomará o lugar do leitor, como disse São Paulo, né? Que todos entendam quando isso acontecer. O anticristo assumirá um poder messiânico, será uma pessoa, né? O demônio possuirá uma pessoa humana que seria como uma imitação da própria encarnação do Verbo, o próprio anticristo. E óbvio que não é a mesma coisa que a encarnação do Verbo. Aquilo é apenas uma imitação barata, falsa. E esse anticristo fará milagres, curas, e muitos sucumbirão. Já estão fracos na fé e perderão. Nós não sabemos o dia em que isto acontecerá. Mas os santos ensinaram que se nós provocarmos sempre vida espiritual dentro da igreja, adoração ao Santíssimo Sacramento, a veneração pelo sacrifício eucarístico de Jesus em cada missa, nós podemos adiar o tempo em que o anticristo virá e destruirá uma grande quantidade de almas. Nós podemos tardar esse tempo. Então é preciso, irmãos queridos, não sabemos se nós já estamos nessa batalha final de São Miguel Arcanjo com os demônios que parecem povoar a face da terra. Padre Pio dizia que se reunissem todos os demônios que estão pela terra, conseguiriam tapar a luz do sol, de tantos que são. São muitos. Então é uma guerra árdua. E por isto São Miguel Arcanjo haverá de nos defender, como o Papa Gregório assim nos ensina, né? Que ele vem trazer uma notícia, diz o Papa Gregório, né? Diante daquele que pretende tomar o trono de Deus, segundo o livro de Isaías, né? Erguerei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. O diabo quer assim arrancar o poder do Santo Padre, né? O demônio quer dividir a igreja, cismas, apostasia, heresia e tudo aquilo que vai dividindo e se divide, vai arrancando o poder do Santo Padre, o Bispo de Roma. Então, e nós percebemos esse drama nos tempos modernos. É um drama em que o pontificado vive lá desde o século XVI, de uma maneira mais intensa, onde o protestantismo ia fazendo grande cisma pela igreja afora, no mundo afora. Inglaterra, Alemanha, Suíça, Suécia, Irlanda, e assim vamos percebendo nesses países cristãos contra cristãos, e uma grande guerra, enquanto a figura do pontífice fica ilhada diante de poderes temporais que se voltam contra o papado, revoluções que vão vir também e se colocarão de maneira hostil ao Papa, como a Revolução Francesa. E nós percebemos isso nos tempos atuais também. O quanto, às vezes, documentos que a Santa Igreja escreve, doutrina, né? A sua doutrina, e às vezes parece ser uma voz que ecoa, né? No deserto, como João Batista. Então, cada vez mais percebemos a Igreja ser empurrada para as arenas. Essa é a sensação. O islamismo que toma a Europa inteira e agora invade a América, aos poucos eles estão sorrateiramente entrando no Brasil, Estados Unidos, em outros países da América, Argentina. E assim percebemos que os inimigos de Cristo estão se organizando em suas fileiras. E o que fazer? O que fazer é esperar a notícia que São Miguel tem a nos dar, né? O comando,
a hora do combate. Então, enquanto isso, nós rezamos a quaresma. Nós pedimos a São Miguel Arcanjo que nos ajude, nos prepare, nos fortaleça. Os soldados precisam estar no quartel, treinando. Então, essa quaresma é um quartel onde eu e você treinamos nas milícias deste exército de São Miguel. Estamos treinando e se nós estamos cansados, se nós achamos que não chega o dia 29, essa penitência me custa muito, a guerra será pior, não? Então, um soldado, quando passa por tudo aquilo dentro do quartel, o comandante diz, olha, a hora do combate é muito pior do que isso. Então, esses sofrimentos que nós nos impomos, esses objetivos, essa perseverança, é para que na hora do extremo combate nós não desanimemos. Carreguemos o sofrimento com fé, e a fé só pode nascer de uma alma que reza, uma alma que ama a oração. Por isso, esta quaresma de São Miguel Arcanjo traz-nos esta grande notícia, que a vitória está por vir, mas toda a glória vem acompanhada da cruz. Jesus, ao chegar à glória da ressurreição, teve de passar o Calvário. Nós não chegaremos ao triunfo sem passarmos pela cruz, pela desolação, e devemos perseverar. Devemos perseverar no sofrimento. Esta é a graça que a vida da fé e da oração nos concederá. A perseverança, a paciência e a perseverança são os dois movimentos que a fé gera na alma. A paciência enquanto sofre e a perseverança de continuar a sofrer. Então, este é o efeito que a oração vai gerando na alma. Ela se torna forte. O Espírito Santo a fortalece para ser capaz de enfrentar a guerra, a luta contra esses espíritos que tentam arrancar-nos a fé. E hoje, o Santo Padre, a Igreja, precisa muito de soldados. Precisa de mais que uma guarda suíça que faz a guarda do Papa, em Roma. O Santo Padre precisa de cristãos que combatam com a espada da fé. Eu preciso combater com esta espada. E esse é o conselho de que nós temos que ter perseverança e paciência. É isto que a fé gera na alma. Os santos tiveram paciência nas adversidades e perseveraram dentro delas. Não desanimaram, não perderam a fé, não perderam a esperança. O Cristo, a caminho do Calvário, foi paciente, padeceu com mansidão todos os ultrajes e perseverou até o fim. E assim deu-nos a salvação. Se nós tivermos a paciência e a perseverança, chegaremos ao triunfo. Agora vamos invocar os santos anjos, o envio dos anjos. Eterno Pai, que criastes tudo no céu e na terra, para a vossa glória e louvor, nós vos agradecemos, pois nos criastes e nos concedestes a grande dignidade de sermos vossos filhos, e nos confiastes a proteção e guia dos santos anjos, nossos irmãos celestes. Eis, juntamente com eles, estamos ajoelhados diante de vós, para consagrar-vos todo o nosso viver e agir. E vos pedimos que nos concedais o poderoso auxílio de vossas primeiras criaturas. Assim, por eles guardados e guiados, poderemos, neste tempo, persistir e cumprir a nossa missão. Por isso, mandai-nos aqueles que vosso amor criador pensou. Mandai-nos aqueles que o sopro de vossa boca criou primeiro. Mandai-nos aqueles que nunca vos foram infiéis. Mandai-nos aqueles que no princípio lançaram Satanás no abismo. Mandai-nos aqueles que sem cessar contemplam a vossa face. Mandai-nos aqueles que dia e noite estão atentos às vossas ordens.
mandai-nos aqueles que administram toda a vossa criação. E juntamente com São Miguel, o chefe das vossas legiões celestes, queremos adorar-vos, amar-vos e, como ele, servir somente a vós. Pois ninguém é como vós, ó Deus bom, misericordioso e fiel. Senhor Jesus Cristo, vós sois o princípio, a plenitude e o fim de toda a criação. Diante de vós deve dobrar-se todo o joelho, seja no céu, na terra ou debaixo da terra. Porque pela vossa vitória na cruz vos submetestes tudo. Também nós nos prostramos diante de vós para implorar de vossa misericórdia a ajuda especial dos vossos exércitos celestes, que constantemente estão vos servindo e lutando para vós. Por isso, mandai-nos vossos exércitos, porque nos remistes pela vossa vitória na cruz. Mandai-nos vossos exércitos, porque nos comprastes com vosso preciosíssimo sangue. Mandai-nos vossos exércitos, porque destes a vossa vida por nós. Mandai-nos vossos exércitos, porque nos amastes até o fim. Mandai-nos vossos exércitos, porque nos destes a vossa palavra. Mandai-nos vossos exércitos, porque nos chamastes com os vossos anjos. Mandai-nos vossos exércitos, porque nos prometestes a vitória da Igreja. E que São Gabriel, mensageiro de vossa encarnação, leve também o nosso faça-se em mim, diante de vosso trono, a fim de que também nós, conforme o exemplo de Maria, nos tornemos portadores de vosso corpo e sangue, e vos sigamos aonde quer que nos conduzais ou envieis. Espírito Santo, vós inflamastes nosso coração com amor aos vossos poderosos servidores. Assim pedimos a vossa assistência especial por meio dos santos anjos, a fim de que nos conduzam através deste tempo, como outrora haviam conduzido os israelitas através do Mar Vermelho, para que, guiados por eles, possamos voltar para o coração do Redentor. Por isso, mandai também vós os vossos anjos em nosso auxílio, para que nos tragam os vossos 12 frutos. Mandai-os em nosso auxílio, para que nos transmitam os vossos 7 dons. Mandai-os em nosso auxílio, para que por meio deles cresçamos na fé, esperança e caridade. Mandai-os em nosso auxílio, para que nos tornemos um com eles. Mandai-os em nosso auxílio, para que por meio deles nos tornemos verdadeiros adoradores de Deus uno e trino. Mandai-os em nosso auxílio, para que lutem com cétupla força espiritual conosco e por nós. Mandai-os em nosso auxílio, para que protejam os 12 portões da Santa Igreja. E queira São Rafael, com sua seta de amor, inflamar cada vez de novo o nosso coração com a brasa do amor de Deus, para que possamos guardar o mistério do Rei. Maria Imaculada, Rainha de todos os anjos, em cujo serviço estão, vós unis em vosso exército todos os vossos servos, a fim de conseguir também na batalha presente a vitória para Deus. Por isso nos refugiamos em vós, Nossa Senhora, Rainha e Mãe, e vos suplicamos, cheios de confiança, olhai para a nossa miséria e mandai-nos vossos anjos. Escutai a nossa súplica e vinde com os vossos anjos. Ficai conosco na luta com todos os vossos anjos. Enviai os vossos anjos, Virgem Puríssima, para precipitar a Satanás para o abismo. Dai ordem aos vossos anjos, Mãe Santíssima, para afastar para longe de nós a serpente. Ordenai aos vossos anjos, Rainha Augustíssima, que afugentem o grande dragão. E na mão dos nossos santos anjos da guarda, queremos servir-vos eternamente, silenciando, escutando e obedecendo, pobres, puros e fiéis. Agora vós próprios estáis diante de nós, grandes e santos irmãos, e nos colocamos confiantemente em vossas mãos. Os cuidados do Pai Celeste nos confiaram a vós, o amor do Senhor vos chamou a segui-lo ao nosso lado, e o Espírito Santo vos entregou a Maria, sua esposa e vossa rainha, a fim de que ela vos envie em nosso auxílio. Por isso nós nos confiamos a vós, santos serafins, e vos damos todo o nosso amor. Nós nos confiamos a vós, santos querubins, e vos entregamos todas as nossas palavras. Nós nos confiamos a vós, santos tronos, e vos entregamos toda a nossa vida. Nós nos confiamos a vós, santas dominações, e vos entregamos todos os nossos dons. Nós nos confiamos a vós, santas potestades, e vos entregamos todas as nossas lutas e tentações. Nós nos confiamos a vós, santos principados,
e vos entregamos toda a nossa posse. Nós nos confiamos a vós, santas virtudes, e vos entregamos nossos talentos e virtudes. Nós nos confiamos a vós, santos arcanjos, e vos entregamos todas as nossas obras. Nós nos confiamos a vós, santos anjos, e vos entregamos nossos sofrimentos e misérias. Vós, todos os novos coros dos santos anjos, nós vos agradecemos por toda a vossa ajuda e cuidados que cada dia nos concedeis, e vos pedimos pela força do preciosíssimo sangue de Cristo, pelas lágrimas de nossa Mãe Maria Santíssima e pelo poder que recebestes de Deus para socorrer aos homens. Protegei a Santa Igreja em cada um de seus portões contra os ataques dos inimigos, para que a vitória redentora de Cristo se manifeste. Ensinai-nos a sermos vigilantes e a conhecer a grande batalha na qual estamos envolvidos, a fim de que não se perca mais nenhuma propriedade de Deus, por causa de nossa falta de atenção e sonolência. E colocai sempre de novo a grande meta diante dos nossos olhos, que é o próprio Deus, o Santo, forte, imortal, Pai, Filho e Espírito Santo, a quem queremos convosco adorar eternamente na Jerusalém Celeste. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Subjugue o Deus, instantemente o pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.